Evangelho segundo João, capítulo de número 8. Evangelho segundo João, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura do versículo de número 37 até o versículo de número 47. Evangelho segundo João, capítulo de número 8, de 37 a 47. Irmãos, eu farei a leitura. Os irmãos, por favor, acompanhem com atenção. Então nós oraremos e passaremos a pregação da palavra do Senhor. Então prestemos bastante atenção no que o Senhor Jesus nos fala a nós. Ele fala a nós também, neste texto. Jesus começa dizendo então o seguinte: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, que no nosso meio se encontrem os filhos de Deus, aqueles que dão ouvidos à palavra de Cristo. Dá-nos a graça de, como filhos, ouvirmos a palavra de Cristo para nos submetermos a ela, ó Deus. E que não haja ninguém entre nós, ó Deus, que pertença a outro pai. Assim nós oramos, pela tua misericórdia e graça, que alcance e salve o pecador. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo continua a sua conversa muito hostil por causa da oposição com os judeus em Jerusalém. Ele está, de fato, a falar a esses judeus que são, Fátima, opositores do Senhor Jesus Cristo. E ele continua falando a eles no capítulo 8, inclusive nestes versículos que lemos. Esses judeus que, como nós vimos anteriormente, alguns domingos atrás, diziam ter crido em Jesus, agora se mostram hostis a ele. Esses judeus, meus irmãos, são do tipo de pessoa que só pode crer em Jesus se a palavra de Jesus não entrar em conflito com seus interesses. É aquele tipo de pessoa que diz crer em Jesus até que a palavra de Cristo entre em conflito com aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja, aquilo que ele gosta. E aí, então, ele se mostra hostil. Aliás, nós conhecemos um homem, geralmente, quando ele é contrariado. Não é verdade?
Quando você trata bem as pessoas e concorda com elas, de forma ordinária, elas respondem com afeto a você, certo? Porque você está sempre concordando. Mas quando você discorda, que você conhece um homem, como ele reage à discordância, quando ele reage quando ele é exortado, quando ele reage quando é corrigido. Aí você vai conhecê-lo. Você saberá quem ele é, se ele é orgulhoso, se ele não é. Não é diferente com esses homens aqui, esses judeus. E não é diferente entre os homens que estão ao nosso redor. Talvez não seja diferente conosco, será? Mas eles diziam crer em Jesus até que foram desafiados com a palavra dura. Então eles se tornaram hostis. O Senhor Jesus os havia revelado que eles ainda eram escravos, lembram? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles disseram, peraí, livres? Nós não precisamos ser livres. Nós não somos escravos, nunca fomos escravos. Nosso pai é Abraão, diziam eles. Eles então rejeitam a possibilidade de serem escravos, confiados em sua descendência carnal com relação a Abraão. Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. E eles confiavam nessa filiação carnal, étnica de Abraão, como se ela lhes assegurasse um lugar no reino de Deus. Nós estamos bem com Deus. Nós pertencemos a Deus, somos seus filhos, porque somos descendência de Abraão, na carne. Abraão é nosso pai. E é para esta confiança ilusória que Jesus se volta agora. Se os judeus criam que a descendência de Abraão lhes dava esta segurança, que era uma suposta segurança, Jesus lhes mostrará agora que aquilo que ele diz, que eles, apesar de serem descendência carnal de Abraão, o pai deles era outro, está de fato proclamado e é uma verdade desde o Antigo Testamento. Essa verdade que Jesus agora deixará clara a esses judeus opositores é uma verdade desde o Antigo Testamento. E que verdade é essa? É a verdade que nem todos os filhos de Abraão na carne eram reais herdeiros das promessas de Deus, ou que Deus fez a Abraão. Você se lembra que Abraão teve 2 filhos, um com Agar e outro com Sara. O de Agar chamava-se Ismael, e o com Sara chamava-se Isaque. E Deus disse que a sua promessa, a sua bênção, a sua aliança era com Isaque, e não com Ismael. E veja, Ismael era um filho direto de Abraão. Todavia, ele foi despedido da casa de Abraão. Ele não ficou na casa do pai, mesmo sendo filho de Abraão. Olha o que a Bíblia diz, a narrativa diz acerca de Ismael. Vou ler para vocês. Vendo Sara que o filho de Agar, que era Ismael, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, então Ismael era filho de Abraão, embora de mãe diferente, mas filho de Abraão, sangue de Abraão. Esse Ismael caçoava de Isaque. Sara então disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu a Abraão muito lamentável, penoso, por causa de Ismael, que era filho dele, mandá-lo embora. Mas Deus entrou na conversa e disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa de Agar. Manda-os embora, ouve a tua mulher, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ismael era filho de Abraão. Ele estava na casa de Abraão por certo tempo, mas ele não ficou lá, porque a aliança de Deus era com Isaque. Estão vendo? Ser filho de Abraão no sangue não significa ter aliança com Deus, pertencer a Deus. Mas vamos mais. Essa verdade também, ela é reconhecida por meio do profeta Jeremias. Através do profeta Jeremias, Deus diz que ele não tem compromisso com carne, não tem compromisso com etnia. Deus puniria também a Judá, aos judeus circuncidados, assim como pune os incircuncidados, mostrando que para Deus essa questão de carne, de confiança carnal, não vale de nada.
Olha o que o Deus diz através de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados. São os israelitas. Juntamente com os incircuncisos. São os gentios. Ao Egito castigarei e a Judá. Opa, Judá, peraí, Judá não. Mas Deus está falando, Judá sim. Ao Judá desobediente eu castigarei. Mas nós somos filhos de Abraão. Não importa. Vocês não andam nas pegadas de Abraão. Então vocês não são meus filhos. Embora sejam na carne filhos dele. Castigarei os filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, até Judá. Judá, mas peraí, nós somos circuncidados. Aí Deus diz, eu não estou falando da carne, eu estou falando do coração, vocês são desobedientes, vocês não são meus filhos. Ainda que sejam circuncidados na carne. Por isso Jeremias diz, porque todas as nações são incircuncisas. E aí continua, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Jeremias 9, 25, 26. Estão vendo? Que desde o Antigo Testamento, Deus não tem compromisso com descendência na carne, com confiança carnal. Isso deveria nos servir também, como nós veremos mais tarde, quando nós achamos que ser presbiteriano, por exemplo, nos basta. Isso deveria servir para nós aqui, essa advertência. O apóstolo Paulo, ele confirma essa verdade, lá em Romanos, quando ele diz assim, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele está confirmando isso. Nem todo Israel é um verdadeiro Israel. E o próprio apóstolo João, autor desse evangelho e também das suas cartas, diz lá na primeira carta, nisso são manifestos os filhos de Deus, em serem circuncidados? Não. Em praticar a justiça, porque os filhos do diabo são aqueles que não praticam a justiça, portanto não procedem de Deus. E nem aquele que ama o seu irmão procede de Deus, embora possam ser até mesmo israelitas. O nosso Senhor aqui então no texto, portanto, recorre à noção ética e moral de descendência, demonstrando ser essa muito mais importante do que aquela que é meramente física. Vamos colocar aqui para nós, nos nossos dias. Eu nasci na igreja, eu sou filho de pais presbiterianos, eu sou filho de pais batistas, seja lá qual for a denominação. Eu sou o pastor da igreja, eu sou o presbítero da igreja, eu sou diácono da igreja, minha família é conhecida na igreja, os meus pais são muito crentes. Isso pouco importa. O que importa é a descendência ética e moral. Você faz a obra do pai que você afirma ter, então você é filho dele. Se você não faz a obra do pai que você afirma ser seu pai, você não é filho dele. Você é filho de outro pai. Então, a questão da descendência moral e ética, ou seja, como é que vivemos, vai definir a nossa filiação, de quem nós somos filhos. E não só porque nós achamos ser filhos de alguém, ou porque aquilo é de uma forma declarado sobre nós, mas aquilo que fazemos, nossas palavras, pensamentos e obras é que definem de quem nós somos filhos. Vamos ir lá no texto, olha o texto comigo. Jesus, ele reconhece que os judeus são descendentes de Abraão na carne. Então, em certo aspecto, eles eram mesmo filhos de Abraão. Contudo, ele vai mostrar que naquilo que importa, eles não agem como Abraão. Olha só o versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Eles queriam matar, porque a minha palavra não está em vós. Então Jesus reconhece aqui, como falamos, em certo aspecto, que eles eram de fato na carne descendência de Abraão. Entretanto, não eram espiritualmente descendentes de Abraão. Não tinham a fé que Abraão teve. A conduta assassina desses homens, porque eles querem matar a Jesus, mostram que eles não são da descendência espiritual de Abraão. Eles não possuem a fé de Abraão. Eles não haviam de fato crido em Deus. Por que nós sabemos que eles não criam em Deus? Porque eles estavam rejeitando o enviado de Deus. Como é que alguém pode crer em Deus e rejeitar o seu enviado, rejeitar o seu filho? Quem é contra o filho é contra o pai. Por isso,
a argumentação deles de serem filhos de Abraão cai por terra. Porque Jesus diz, eu sei que vocês procedem etnicamente de Abraão, mas Abraão procurou a glória de Deus, contudo vocês querem me matar, o enviado de Deus. Então vocês não são filhos de Abraão, não podem ser. E é interessante aqui, irmãos, que olha o versículo 38. Eu falo das coisas que vi, disse Jesus, de meu pai, junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E é interessante aqui que aquilo que o homem contempla, ele reflete. Aquilo que o homem contempla, ele reflete. Jesus diz, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. O que eu vejo junto de meu pai, eu falo. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então, tá vendo a ideia de semelhança? Aquilo que vê, imita. O filho faz isso, não? Os nossos filhos nos imitam. Eles pegam os nossos trejeitos, o jeito de falar. Eles são uma cópia de nós. E é isso que está dizendo aqui Jesus. Eu falo, eu faço daquilo que vi junto de meu pai. Porque eu e meu pai somos um. Vocês fazem o que viram no pai de vocês. Está vendo que a questão da descendência ética e moral é que vai decidir? Aquilo que vocês fazem é que vai dizer de quem vocês são filhos. E não aquilo que vocês dizem ou acreditam, mas aquilo que vocês fazem. Vamos lá. Versículo 39. Então os judeus lhe responderam. O que eles responderam? Eles continuam insistindo. Olha, nosso pai é Abraão. Nós estamos à altura ética e moral de Abraão. Nosso pai é Abraão. Eles confiam na carnalidade da descendência. Eles confiam na própria natureza deles. Nós nascemos em Israel. Nós somos filhos de Abraão. Agora olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, vivam como Abraão. Imitem as obras, Hugo, querido, de Abraão, diz Jesus àqueles homens. Abraão ouviu a voz de Deus e creu obedecendo à revelação divina. Olha o que Gênesis diz de Abraão. Eu vou ler para vocês, irmãos. Olha o que Gênesis diz de Abraão, confirmando o que Jesus está dizendo aqui. Olha o que Deus diz de Abraão em Gênesis. Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, 5. Aí Jesus, então, baseado na palavra de Deus do Antigo Testamento, que Deus disse sobre Abraão, diz assim, se vocês são de Abraão, descendência, praticar então as obras de Abraão, ou seja, vocês devem crer em Deus, vocês devem crer em mim, porque Abraão creu em Deus, praticou a sua vontade, e vocês resistem a mim e querem me matar. Como é que vocês dizem ser de Abraão, se Abraão não praticou e não procedeu assim? Jesus vai deixar isso claro, olha só o versículo 40, que é o contraste. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Isso tem muito a ver com aquele no final do texto que lemos, quando ele diz assim, qual de vós me convence de pecado? O que eu tenho falado com vocês que é mentira? Vocês têm prova que eu estou falando alguma coisa mentirosa? Então por que vocês não creem em mim? Se eu estou falando a verdade? Se vocês não têm prova do contrário? Porque vocês não sois de Deus. É por isso que vocês não escutam. Ainda que eu diga a verdade, e ainda que vocês saibam que é a verdade, vocês não se dão a ela porque vocês não são de Deus. Deus não é o vosso Pai. Mas vamos lá com calma, vai chegar lá. Olha só o versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim que vos fala a verdade que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Jesus está argumentando dizendo, vocês estão vendo, vocês não são filhos de Abraão. Porque Abraão não procedeu assim, Abraão creu. Ele creu em Deus, ele creu na verdade revelada. Vocês resistem à verdade, vocês não submetem a vida de vocês à verdade. Vocês não são filhos de Abraão, embora vocês acreditem ser. Vocês não são. Na prática, a prática prova isso, a evidência. E contra evidências, não há de fato discussão. E quanto a fatos, diante dos fatos, não há dúvida. Os fatos são, vocês não praticam as obras de Abraão. Aí Jesus diz assim, vós fazeis as obras de vosso pai. Até agora, eles não se atinaram ou não atentaram que o pai deles é o diabo. Irmãos, esses homens aqui,
eles são religiosos. Se eles vivessem entre nós, eles estariam aqui hoje de manhã. Eles estariam aqui, sentados aí no banco. Ou talvez pregando aqui no meu lugar. Isso não define quem alguém é de fato e de quem alguém é filho de fato. Não se engane. Nem quem prega por fazer isso e nem quem ouve é definido como filho de Deus só por isso. Mas aquele que pratica as obras de Deus, pratica as obras semelhantes àquelas que os filhos de Deus praticaram, como Abraão, por exemplo. E por isso Deus está dizendo, vosso pai é outro. Vocês não têm nada de Abraão. A fé de Abraão vocês não têm. Vocês não praticam as obras dele. Vocês praticam as obras de outra pessoa. O pai de vocês é outro. E eles não estão atinando ainda quem que é o pai deles. Mas Jesus vai deixar claro. Olha só, irmãos. Aqui eu parto, queridos, para a continuação do capítulo, do versículo 41. Olha aí. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. A ideia é que talvez seja uma provocação a Jesus. Talvez aqui a ideia de não somos bastardos. Lembra que Jesus, ele vivia na Galileia, a maior parte do seu ministério foi na Galileia, e ele também passou por Samaria, lembra? Ele teve contato com samaritanos. Tanto você se lembra da mulher samaritana, né? Renata, minha irmã. E talvez ali, presbítero Otto e Laurinha, talvez ali os judeus estão falando para Jesus assim, nós somos judeus de sangue, nós nascemos na casa de Abraão. Você talvez seja samaritano, porque você vive com os samaritanos. Talvez você seja um samaritano. Você seja pior do que nós. Nós somos judeus. Eles não sabiam que Jesus era de fato, não só um judeu, como da casa de Davi. De linhagem real. Mas eles não sabiam, lembra? Eles viviam confusos sobre a procedência real de Jesus Cristo. E até mais do que da casa de Davi, ele era enviado do próprio Deus. Ele era o filho de Deus que veio do céu. Eles não sabiam disso. Eles achavam que ele poderia ser um samaritano. Então aqui talvez haja uma certa provocação a Jesus. Nós não somos samaritanos como você talvez pareça ser. Nosso sangue não é misturado. Então veja a ideia de confiança carnal. Eu sou presbiteriano, eu sou muito tempo, eu sou pastor, eu sou presidente de uma sociedade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já trabalhei muito nessa igreja, entendeu? A confiança carnal que os homens geralmente têm, dentro da igreja, infelizmente. Ok? Eu já fiz cursos e mais cursos, eu tenho diploma disso, diploma daquilo. Como se isso não quer dizer que essas coisas não sejam boas, ok, irmãos? Mas como se isso garantisse a alguém ser filho de Deus. Eles são assim. Deixa eu lhes falar aqui, irmãos, uma primeira aplicação. Ou pelo menos gastar mais tempo nesta aplicação. Aqui nós vemos nesse início a ilusória e maldita confiança na justiça carnal. Vemos os judeus aqui vangloriando-se de sua descendência natural de Abraão, como se isso cobrisse todas as imperfeições deles. Nosso pai é Abraão, eles repetem. Nosso pai é Abraão. Além disso, eles reivindicam ser os favoritos de Deus. Eles vão dizer, nós somos filhos de Deus. Eles esqueceram que o relacionamento carnal com Abraão era inútil, a menos que desfrutassem a graça que salvou Abraão, a fé que teve Abraão. E não apenas ter nascido na casa do mesmo sangue ou da mesma carne, mas ter a fé de Abraão. São verdadeiros israelitas aqueles que têm a fé de Abraão, não o sangue, não a carne. Por mais estranho que pareça, irmãos, há milhares de pessoas entre nós que se declaram cristãs e agem exatamente como esses judeus aqui do texto. Eles confessam que vão regularmente à igreja, que já foram batizados. Tem uns que até vão mais, né? Ousam mais. Eu fui batizado pelo pastor fulano de tal. Veja, aqui um parêntese. Não quer dizer que ser batizado por um pastor que você admira pela graça de Deus, um homem a quem Deus tem feito santo e piedoso, não seja importante. Eu mesmo fui batizado, quando criança, levado aos meus pais, por um pastor que meu pai e minha mãe amavam como um servo de Deus. E há honra nisso. Mas isso não garante salvação. E é disso que eu estou falando. Como se eu pudesse viver de qualquer jeito, porque eu fui batizado pelo pastor tal. Esse é o ponto. Eles também pensam dizendo, eu participo da Santa Ceia. Eu estou todo domingo de Santa Ceia, estou na igreja.
Todavia, eles não podem dizer-nos nada mais além disso, do que pertencem a uma igreja, de que foram batizados e vão aos domingos de Santa Ceia na igreja. Nada mais do que isso. Eles não conhecem coisa alguma acerca da graça de Deus, do arrependimento dos pecados, da santidade em sua vida, de um espírito humilde. Eles não conhecem nada disso. O que eles conhecem é apenas: nós somos da igreja, meu nome está lá no hall de membros, eu vou aos domingos de Santa Ceia e eu fui batizado. É só isso que eles conhecem. Só isso que sabem. Essa é a situação ou status das pessoas que frequentam a igreja e esperam por isso apenas irem para o céu. E existem milhares nessa condição. Talvez, irmãos, eu não sei, talvez seja essa a minha, a sua condição. Talvez você esteja aqui achando que por vir todo domingo na igreja você vai para o céu, embora a sua vida e a minha vida durante a semana seja completamente diferente das coisas que ouvimos aqui. Não venha mais. Não venha mais. Não venha mais. Se você não se decidir, se você estiver fingindo, não venha mais. Porque você trará maior condenação a você do que se você não viesse. Sabia? É melhor para você. Se você está fingindo, não vir mais. Agora é melhor ainda você se arrepender. A chance. Deus apaga os seus pecados como apaga os meus. E todos nós aqui, eu e você, somos pecadores. Todos aqui, eu e você, já fingimos na vida. Fingimos ser o que não era. Mas há graça em Cristo para o arrependimento. E Ele está te chamando agora a isso. Mas se você é duro, cuidado. Porque maior castigo terá aqueles que conheceram a graça e rejeitaram. Maior castigo terá. Lembre-se disso. A única opção aqui é arrepender-se e crer. A única opção. Arrepender-se e crer. E não se sentir seguro porque está apenas aqui. Nem que eu e você não nos sintamos seguros só porque estamos aqui. Estar aqui com a igreja reunida louvando a Deus é uma bênção. Mas isso em si não pode salvar ninguém. Ok? Versículo 42. Olha só o texto. Replicou-lhe Jesus. Eles estão dizendo que são descendentes de Abraão, que Abraão é o pai deles, não é isso? Jesus então responde a eles: se Deus fosse de fato, e agora eles dizem serem filhos de Deus, não é isso? O versículo de número 41 no final diz: temos um pai que é Deus. Aí Jesus vai responder agora: se vocês fossem de fato, ou melhor, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Por quê? Porque Jesus é o enviado do pai. Então, se eles amam o pai, amam aquele que por ele foi enviado. Certo, Vitória? Se eles amam, Heloísa, a Deus, amarão a quem Deus enviou. Só que eles não amam o enviado, eles querem matar o enviado. Então como é que eles podem amar a Deus e rejeitar o enviado, o filho? Por isso Jesus diz: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Está vendo a ideia de enviado? Eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Irmãos, outra aplicação aqui. Karina, a Vitor, Ana, minha irmã Noemi. Jesus diz assim: se vocês são filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Agora veja, se vocês são filhos de Deus, vocês deviam me amar. Veja que tudo é questão moral e ética aqui. O ponto é que é isso. Não é só que a vida cristã não é só moral e ética, mas a nossa filiação, ela é resolvida, ela é revelada pela condição moral ética. Se vocês dizem ser filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, a moral e ética. Vivam segundo a fé de Abraão. E se vocês dizem ser filhos de Deus, vocês me amem. Ou seja, cumpram com isso. Amem a Cristo e deem a sua vida a Ele. Dediquem a sua vida a Ele. Os homens, irmãos, dizem sempre que são filhos de Deus, não é verdade? Já viu, gente, às vezes está conversando com alguém num comércio e você ouve: nós também somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não é verdade? Os homens vivem a dizer isso. Afirmações desse tipo jamais podem ser harmonizadas com aquilo que Jesus Cristo ensina na Bíblia e principalmente nessa passagem. Se as palavras expressam algum significado, nenhum homem que não ama a Jesus é realmente um filho de Deus. O que Jesus está dizendo? Quem é filho de Deus é quem ama Jesus. Se alguém não ama Jesus e crê, não é filho de Deus, por mais que se apresentem assim ou acreditem sê-lo.
Quando nós somos batizados, nós ouvimos palavras doces e belas, na verdade. Que nós agora pertencemos à família de Deus, que nós somos seus filhos. Isso é uma verdade bendita àqueles que realmente amam a Jesus. Porque se alguém não ama Jesus, ainda que seja batizado, isso não é uma verdade para ele. Às vezes nós não sabemos no fundo, e nós nunca sabemos no fundo, se aqueles que nós batizamos são mesmo filhos de Deus. Nós julgamos pelo que vemos, não é verdade? Não é assim? Pelos frutos conhecereis? Nós julgamos o que vemos, mas Deus é que sonda o coração. Ele é que perscruta o coração do homem, ele é que sabe. Elidinai, Anésio, Rodrigo, Patrick, Valdir, ele é que sabe se nós somos ou não. Então veja, as pessoas às vezes confiam no batismo, confiam na Santa Ceia. Porque foi batizado, automaticamente é filho de Deus. E porque toma Santa Ceia, automaticamente também está no reino. Não é isso. São apenas sinais de uma realidade. A Santa Ceia e o batismo não têm poder em si mesmos. Eles não podem salvar. Eles são símbolos e sinais de uma salvação, de uma realidade superior. Mas em si eles não têm poder. Eles só são uma bênção na vida daqueles que creem verdadeiramente. Ok? Então não nos enganemos. Não achemos que podemos viver em pecado e vir aqui tomar da Santa Ceia e batizado e pronto. E pode continuar lá em pecado porque você está garantido, está selado, tá? Não acredite nisso. Isso vai ao contrário do que o nosso Senhor Jesus Cristo nos revela aqui. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Portanto, você pode desconfiar e deve, primeiro de si mesmo. Eu e você podemos e devemos desconfiar de nós mesmos se nós dizemos amar a Deus e não obedecemos e cremos em Jesus. Cremos e obedecemos a Jesus. E você pode desconfiar de toda pessoa, quer seja ela batizada, quer seja ela que é pastor, presbítero, o que for. Se ele diz crer em Deus e a vida dele é contrária. Você não só pode, como deve desconfiar. Como Jesus disse, se vocês são filhos de Deus, vocês deveriam me amar. Então, se alguém diz ser filho de Deus, deve amar Jesus, deve obedecer a Cristo, deve viver segundo os seus mandamentos. Porque não é isso que ele diz? Aquele que ama os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amar a Cristo é obedecer. Volta à descendência ética e moral. É a prática que vai dizer se eu amo ou não a Cristo. É o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso. É isso que é o definidor se eu estou em Cristo ou não. Se eu amo a Deus e seu Filho. E não é simplesmente o que eu digo ou professo da boca para fora. Ok? Jesus continua dizendo assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. A ideia aqui não é que Jesus era um mau professor. E por isso, por ele ser um mau professor, eles não compreendiam a linguagem dele. Tem gente, às vezes, que a gente não compreende a linguagem, né? A pessoa fala de um jeito que a gente não consegue entender. Mas não era o caso do Senhor Jesus Cristo, longe disso, ele era o professor dos professores. As multidões, lembram-se? As multidões, diz a Bíblia, reuniam-se para ouvir o seu ensino. Como é que ele podia ser mau professor, gente? Aqui a ideia é de que eles não entendem os significados da palavra dele. Eles estão ouvindo. Eles entendem as palavras, as expressões, as sentenças, mas eles não conseguem captar o significado para a vida. Na igreja pode ter gente assim, não é? Ele está entendendo, está ouvindo tudo, entendendo português completamente. Ainda que o pastor, às vezes, né, não seja um expert em português, como é o caso. Mas ele está entendendo tudo. As sentenças e tudo mais. Só que ele não consegue aplicar aquilo. Ele nunca muda. Ele está ouvindo ali, mas ele não... Ele vai, na segunda-feira, ou até hoje, ele vai voltar aos pecados dele. Aí Jesus diz, por que vocês não compreendem a minha palavra? Aí Jesus mesmo dá a resposta. É porque sois incapazes de ouvir. Vocês não têm o Espírito. Vocês não são de Deus. É por isso que vocês não compreendem. Você pensou nessa palavra? Já pensou na terrível situação de alguém que vive na igreja ouvindo e nunca muda? A palavra nunca é internalizada. Ela nunca é compreendida espiritualmente a ponto de transformar a vida daquela pessoa. Aí Jesus vai ser claro com eles. Olha o versículo 44. Vamos ler juntos? 44? Leiamos. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis...
Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou a verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e para mentir. Meus irmãos, será que nós podemos imaginar a intensidade do que Jesus diz aqui àqueles judeus religiosos, filhos de Abraão na carne, dizendo que eles eram filhos do diabo? Isso aqui é algo duríssimo. É para a pessoa nunca mais voltar na sua igreja. Se Jesus fosse pastor desses homens aqui, eles nunca mais voltariam à igreja de Cristo. Obviamente, porque eles não possuem a palavra de Deus no coração deles, eles teriam o orgulho ferido. Vós sois filhos do diabo. Irmão, eles não estão... Jesus não está falando para brasileiro, presbiteriano. Jesus está falando para a descendência de Abraão. Vocês estão vendo lá o conflito lá, né? Israel e Hamas, né? A Israel, o povo de Deus. Não parece. Aqui, o pai deles é outro. É filho de Deus quem é no coração. Deus tem eleitos israelitas? Tem. Mas lá no meio dos israelitas também tem os filhos do diabo. Texto aqui. Deus não salva uma elite étnica. Deus salva um povo a quem Ele escolheu e dá fé para que eles amem a Jesus. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. O verdadeiro Israel de Deus não é, Paulo diz, o que é da carne, mas o que é do coração. Aquele que crê em Jesus. Esse não é o que nós vemos em João no início do culto? E a todos quanto o receberam, os que creram em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Os que creem em Jesus. Quer sejam eles brasileiros, japoneses, africanos, palestinos, israelenses ou israelitas. Se eles creem pela graça, eles são filhos de Deus. Eles foram feitos filhos de Deus. Mas Israel, nação, não é filho de Deus. No Antigo Testamento nunca foi. Dentro de Israel existia o verdadeiro Israel. O remanescente, como Isaías usa o termo. Aqueles que eram filhos de Deus dentro do Israel étnico. Mas Deus nunca teve um compromisso de salvação. Deus deu promessas ao povo, à nação de Israel. Mas Ele nunca teve um compromisso, uma aliança de salvação com a etnia israelita. Com a descendência na carne de Abraão. Tanto que ele diz aqui, vosso pai é o diabo. Então, se Jesus não se omitiu em julgar os filhos de Abraão, ele vai se omitir ou dar para trás, digamos assim, em julgar brasileiros? Não, né? Se ele foi duro com os filhos e a descendência de Abraão, ele não vai poupar a quem quer que seja, certo? Então, examinemos a nós mesmos. Não nos demos por seguro. Como Paulo diz, se os ramos que estavam na videira foram cortados porque não produziram frutos, não se ensoberbeça eu e você, que somos ramos enxertados nela, que viemos depois. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará vós outros. Se Ele tirou os ramos naturais porque não davam frutos, eu estou tranquilo? Sendo um gentio que foi enxertado na videira, se eu não produzir os frutos, se eu não andar conforme a fé que vem de Deus, obedecendo a sua palavra? E aqui, meus irmãos, eu caminho para o fim, dizendo algumas coisas importantes. Primeiro que o diabo é real. O diabo é real. Vós sois filhos do diabo. Nas igrejas hoje você não tem ouvido mais sobre o diabo. O diabo é real, Jesus falou dele. Vocês são filhos do diabo. O diabo não é o mundo mal, as situações terríveis que passamos aqui. O diabo não é só uma pessoa ruim, que está aqui, é um criminoso, aquela pessoa é a incorporação do diabo. Mas na verdade o diabo como pessoa não existe não. Mas essa pessoa que é o diabo. O diabo é uma pessoa, é um ser pessoal. O diabo existe. Ele trabalha no meio daqueles que são servos dele aqui. Essas pessoas são expressões do diabo que é o pai deles. Mas o diabo existe. O diabo é um homicida, desde o princípio, como Jesus diz aqui. Ele quis destruir a alma e a vida de Adão e Eva. Por isso que diz, ele é homicida desde o princípio.
Ele, por meio da tentação dele, houve o pecado que gerou a morte, lembra? Então ele é homicida desde o princípio. Ele quer a morte, a destruição da sua alma. Ele é homicida desde o princípio de Jesus Cristo. E ele é o pai da mentira. Ele vive a enganar. E uma das mentiras preferidas do diabo é fazer com que nós acreditemos que ele não existe. É o que ele mais quer. Porque o inimigo desconhecido é o inimigo mais terrível de ser vencido. Um inimigo do qual se omite a existência, se despreza a existência, é um inimigo que tem o campo mais aberto para trabalhar. Lembra do que a Bíblia diz? O apóstolo disse: o diabo está ao redor de vocês, ele anda em derredor de vocês, procurando a quem devorar. Ele está lá no trabalho de vocês, ele está no apartamento. Ele não é onipresente, o diabo não é onipresente, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ele anda pela terra, lembra de Jó? Quando Deus diz: de onde vieste? De passear na terra. E os seus demônios servem a ele também. Eles estão procurando a quem devorar, a quem prejudicar, a quem matar espiritualmente. E são muitos que ele faz cair. Aí você fala: pastor, então nós não estamos seguros com o diabo ao redor de nós? Claro que estamos, se estivermos em Cristo. Porque Cristo é mais poderoso que o diabo. Lembra quando Pedro negou a Jesus? Jesus diz assim para Pedro: Satanás te reivindicou para ele, que você me negou. Mas eu orei por você, a meu Pai, para que quando você se fortalecer, você fortaleça os seus irmãos. Para quando você voltar à fé, você fortaleça os seus irmãos. Então Jesus Cristo intercede pelos seus, salvando-os das garras de Satanás. Mas a Bíblia diz mais. Tiago diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós resistimos ao diabo? Sujeitando-nos a Deus. Obedecendo a Deus, nós estamos resistindo ao diabo e ele fugirá de nós. Ele está ao nosso derredor, mas se nós obedecemos a Deus, ele irá para longe, diz a Bíblia. E ainda mais, Jesus Cristo terá vitória plena sobre Satanás, como já o teve na cruz, mas por fim, na sua vinda, o lançará no inferno para sempre. Diz assim Paulo diz em Romanos: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O diabo existe, ele é um inimigo presente, ele está ao derredor, procurando a quem devorar, mas ele não é mais poderoso que o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o enviado de Deus, aquele que intercede por nós e nos livra da tentação de Satanás, e que nos livra do maligno, e aquele que vai destruir e esmagar a cabeça dele, quando voltar, de fato, como fez na cruz, fará definitivamente quando voltar em seu reino. Vamos terminar? 45 e 40 até 47? Vamos ver juntos, terminando. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus? Por isso não me dais ouvidos, eu não sou de Deus. O Senhor Jesus entenderia se eles não lhe dessem ouvido porque havia algum pecado nele. Seria justo, não é? Quando alguém vive em pecado e quer dar conselhos a você, você não dá muita atenção, dá? E com razão, não é? Aquela pessoa está vivendo toda desordenada e quer te dar conselho de como ordenar a sua vida. Não dá, né, gente? É por isso que às vezes a gente não tem o poder de testemunho como deveríamos ter, porque a gente vive com problemas espirituais em pecado e a gente não tem autoridade para falar. Porque se a gente abrir a boca, a pessoa fala: mas você também não consertou aquilo lá, né? Então, o Senhor Jesus até entenderia se fosse o caso, mas não é definitivamente. Ele é sem pecado. Por isso ele diz, presbítero Francisco: quem de vocês tem prova de pecado meu? Não quer dizer que eles não imaginassem que Jesus era um pecador, como o acusavam de ser, lembra? Diziam que ele quebrava a lei de Moisés, não guardando o sábado, né? Eles achavam que Jesus era pecador, eles falavam isso dele. Mas a pergunta é outra de Jesus: eu sei que vocês me acusam de pecar, eu sei que vocês me acham um pecador, mas quem de vós tem uma prova? Quem de vós tem prova de pecado meu? Eles se calaram. Aí Jesus diz assim: se eu não tenho pecado, como vocês estão testificando calados aí, porque não tem prova,
Por que vocês não ouvem a minha palavra? Vocês deviam ouvir, certo? Porque é a palavra é de um santo, que não tem pecado. Mas vocês não ouvem mesmo assim. E por que é que vocês não ouvem? Aí ele termina dizendo a explicação. André, por que eles não ouviam, Vitor e Felipe? Vocês não me dão ouvidos porque vocês não são de Deus. Todo aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Eu termino com a pergunta para mim e para você aqui hoje. Você tem dado ouvido a quem? A quem você tem dado ouvido? Quando você está diante do computador, a quem você tem dado ouvido? A quem você está obedecendo? Nos seus relacionamentos, a quem você ouve? Só é possível ter dois pais. E nós sabemos quem é o nosso pai quando o ouvimos e o obedecemos. Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Amém. Meus irmãos, vamos convidar os presbíteros, por favor, à mesa do Senhor aqui para a Santa Ceia. Enquanto isso, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11.